Aí, me digam só se vai aparecer direitinho o material. Tá aparecendo saúde da mulher, professor. Agora apareceu, beleza. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar pelo próprio nome, né, pelo próprio título, sobre programas que a gente tem que estão ligados com a interior e todos ligados com a questão da saúde da mulher. Esse programa, então, é chamado de Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Então, o próprio nome do programa também já fala, né, já diz, ele é um programa de assistência integral, desculpa, não integrado. Ou seja, vai abranger desde assistência à mulher mais jovem até a mulher mais velha, mais experiente. Então, todas as fases da vida da mulher, basicamente, são cobertas por esses diferentes programas, né, que são abrangidos, então, por esse programa grande chamado Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Então, vai desde a adolescência até a menopausa. Então, desde o começo da vida sexual da menina até o final da vida sexual e a continuação depois, né? Incluindo, então, pré-natal, parto, puerpério, todo esse sistema, né? Então, o ciclo que a gente chama de ciclo gravídico puerperal, o planejamento familiar, assistência clínico-ginecológica com prevenção, principalmente programa muito grande, né, de prevenção e controle de câncer ginecológico de mama, prevenção de DST e climatério. Então, basicamente, abrange toda a vida adulta da mulher. Então, ela está coberta pelo nosso sistema público de saúde de uma forma integral mesmo. O objetivo, então, é melhorar as condições de saúde da mulher e reduzir taxas de morbidade e mortalidade maternas. E essa morbidade e mortalidade estão muitas vezes ligados com problemas de gravidez e pós-gravidez, e principalmente os dois cânceres, né, que matam muito, que são o câncer de útero e o câncer de mama. E também, né, quando a gente não está falando de problema físico, físico que eu digo do próprio organismo, também tem programa que trabalha com a segurança da mulher, né? Então, a mulher que sofre de alguma forma assédio e tudo mais, também tem programa que a protege. Lembrando, então, que a gente tem no mundo, né, não é uma questão só do nosso país, mas é no mundo, a gente tem um problema bastante grande em relação à saúde da mulher, que é o câncer de mama e o câncer de útero. E esses dois, então, eles são levados em consideração, levados bem a sério nos nossos sistemas públicos, porque realmente é uma causa de mortalidade muito grande entre as mulheres. Então, o governo se preocupa com essa condição e trabalha de forma a tentar diminuir, e tentar não, eles conseguem realmente diminuir bastante, conseguem detectar com precocidade, né, os problemas e conseguem muitas vezes tratar e reverter o processo, porque detectaram com antecedência, porque as mulheres passaram por esse tipo de, de ação dentro do sistema público. Essa grande ocorrência está ligada, obviamente, com problemas
do próprio organismo, porém, existiu sempre não um desleixo, mas não uma pouca preocupação também, mas talvez uma certa dose de desconhecimento por parte das mulheres, né, que essa situação existe e que o nosso sistema público trabalha para prevenir isso. Então, além dessas ações diretas, né, de se fazer ações de avaliação e tudo mais, de fazer exames e tudo mais, o governo se preocupa em fazer chegar esse tipo de informação para as mulheres, né? Que elas saibam que existe um sistema público que se preocupa com isso e que tem ações que podem trazer melhoria na qualidade de vida das mulheres, desde que elas participem desses programas, né? Então, muitas vezes isso está ligado com as questões, né, de programas educativos, tudo mais. Então, fazer chegar às mulheres essa informação que existe no sistema público, esses programas, é bastante importante. Então, o governo se preocupa muito em fazer com que isso chegue lá, né? Porque senão não adianta ter o programa se as pessoas não sabem que ele existe e que elas podem usufruir. Então, o Programa Nacional de Controle de Câncer de Colo Uterino, ele foi criado, então, para tentar diminuir a incidência e a mortalidade, né, de câncer de colo do útero. Então, foi criado baseado em informações que existiam, que mostravam que existia uma mortalidade muito grande dentro dessa situação, e que muitas vezes as mulheres acabavam descobrindo tarde demais, e muitas vezes já não tinha muito que ser feito, né? Então, para tentar diminuir esse aparecimento e essa instalação desse tipo de câncer, existem métodos que detectam isso até antes do aparecimento, né? Então, hoje a gente tem uma tecnologia boa que pode fazer essa prevenção com bastante qualidade. Então, quando existe a detecção antes da instalação, é muito mais fácil de se tratar e de se resolver. Então, para diminuir esse aparecimento, essa instalação e essa mortalidade consequente, né, desse tipo de problema, o Ministério da Saúde resolveu criar esse programa. E dentro desse programa tem, primeiro, as questões educativas, né, mostrando para as mulheres que existe esse programa, mostrando qual é o problema, quais são as consequências e o que ela deve fazer, então, para evitar isso. E depois tem toda a parte de detecção e tratamento quando necessário. Então, é um programa bem completo e é um programa gratuito, né? Muita gente não sabe que tem esse direito e que pode usufruir desse direito sem gastar um centavo. Público-alvo, mulheres entre 35 e 49 anos de idade, que são que é a população de maior risco. Então, geralmente, quando ocorre o aparecimento, está dentro dessa faixa, na maior parte. Mas, na maior parte, ocorre dentro dessa faixa etária. Então, é essa faixa etária que o Ministério da Saúde busca trabalhar. Como que são essas etapas desse programa, então? Primeiro é o que eles chamam de recrutamento. Então, na verdade, é a parte inicial, né, de recrutar no sentido de conseguir fazer com que para o público-alvo, né, então cheguem até a mulher,
E elas têm, então, conhecimento do problema e têm o conhecimento da solução que o governo oferece. Então, essa seria a primeira etapa, seria, né, fazer com que elas entendam que existe um problema e que esse problema pode ser tratado ou evitado muitas vezes, e o governo oferece as condições para isso. Uma segunda etapa seria a descrição detalhada das e cada um desses, obviamente, tem a sua função dentro desse programa como um todo, né? Então, cada um precisa saber o que é de sua alçada, o que cada profissional tem como atividade, como ação, e essa descrição detalhada, então, limita, né, a ação de cada um desses atores dentro desse com constância, porque é bastante importante que eles tenham as informações mais me fugiu a palavra agora, mas mais recentes, né? Eles têm um conhecimento mais recente, mais atualizado, e, ao mesmo tempo, eles saibam cada vez mais, né, entendam cada vez mais qual que é a sua função, qual que é o seu papel ali dentro desse sistema como um todo. Tá? Que elas, né, deveriam participar. É feito a coleta de material para o Papa Nicolau, que é o preventivo, né? E dessa forma é feito a leitura. Então, todo esse processo do Papa Nicolau envolve vários profissionais diferentes. E aqui, então, cada um tem que saber qual que é a sua parte desse processo. Resultado, o exame é feito, o resultado sai, é feita a avaliação do resultado, e caso exista a necessidade de tratamento, o tratamento, então, é feito e acompanhado ali dentro da unidade de saúde mesmo. Então, dentro de onde existe o programa, né? Então, isso é interessante, principalmente porque o acesso das mulheres é bastante fácil, porque tudo isso é feito dentro da unidade de saúde. Ela não precisa se deslocar para vários lugares diferentes, para, de repente, fazer exame em outro lugar, fazer consulta em outro lugar, não. Tudo é feito ali dentro da unidade onde ela está cadastrada. Então, facilita também bastante a vida da pessoa. Existe um outro programa que está ligado com a saúde da mulher, que é o programa de planejamento familiar. Então, aqui, na verdade, é um programa que incentiva, né, as pessoas a criarem, né, uma família de forma racional, quase um planejamento, o próprio nome já diz, né? É um planejamento mesmo, né? Fazer a coisa pensada, fazer a coisa de uma forma realmente racional. Então, são várias ações, vários programas dentro desse programa que vão dando, então, as vantagens de se planejar uma família, tudo mais. Então, programas que acabam por fazer com que as pessoas, né, realmente façam um planejamento, avaliem, né, a sua condição, e não é só a condição física, mas é a condição
orgânica, a sua condição psicológica, tudo isso para realmente planejar uma família e não simplesmente ter uma família, né? E aqui os programas vão desde educação, processos de auxílio, de planejamento, tudo mais, e até a esterilização voluntária no caso de pessoas que já não têm mais interesse em ter filhos. Essa esterilização, ela tem algumas regrinhas, né? Não é assim, em qualquer caso que pode ser feita. Primeiro que a pessoa tem que ter interesse em fazer, obviamente, né? Essa esterilização, ela é voluntária, ela é feita tanto para homens quanto para mulheres, mas pelo menos alguns requisitos têm que ser cumpridos. A criança, né, a não gerada ainda, ela pode ter risco de vida também. Então, nesses casos, pode ser feita a esterilização voluntária. Programa de assistência pré-natal. Então, a mulher já está grávida, né, e ela precisa, então, de um acompanhamento. E, para isso, tem aí várias ações que são previstas no programa de assistência pré-natal, né, que vai desde a questão educativa, bastante grande, né, vai desde o início da gestação até o puerpério, ou o resguardo, como muita gente fala até hoje, né, vai um período bastante grande. Então, tem várias ações diferentes que vão, então, trabalhar inicialmente com questões da gestação, depois com questões do parto e pós-parto, e depois com o período do resguardo. Então, abrangendo todas essas áreas. Muita ação educativa, mas muita ação também ligada à prevenção de problemas, que a gente tem aqueles problemas dentro da própria gestação, né? E a prevenção de problemas e, no caso de doenças decorrentes, o tratamento dessas doenças para que a gestante ou seu filho não venham a ter problemas mais sérios. O objetivo relaciona-se à redução das complicações durante a gestação, que podem resultar no óbito materno e fetal, né? Então, é importante a gente entender que, dentro do nosso país, a gente tem uma taxa bastante grande de mulheres que morrem, né? Nesse momento da vida delas. Então, para diminuir isso, que esse programa foi criado. Então, percebe-se que é uma taxa muito grande. 3 mil mulheres é bastante coisa dentro de um país. 3 mil mulheres que morrem durante a gravidez, né? Ou de problemas decorrentes da gravidez. Então, para diminuir isso, fazendo acompanhamento e fazendo, então, com que ocorra a diminuição desses problemas de morte durante esse período. É mais ou menos, ou é exatamente a mesma coisa que acontece quando uma mulher grávida que tem um plano de saúde ou que tem condições de fazer um acompanhamento particular, é a mesma coisa que acontece dentro do sistema público. Então, ocorre todo um acompanhamento bem próximo mesmo da gestante, da pós-gestante, para que realmente de repente ligados à mortalidade aí dentro desse período.
Depois do nascimento, né, a mulher vai ter todo um atendimento que talvez, no caso de uma pessoa que tem um plano de saúde, que faça um acompanhamento, talvez isso não seja tão, digamos assim, levado em consideração quanto no sistema público. No sistema público existe um acompanhamento bem próximo mesmo, lá no período do puerpério, ou ai, fugiu a palavra agora. Bom, mas depois do parto, né? Continua sendo acompanhada, ela tem um monte de informações, né, que vão ser importantes para ela, desde o retorno à vida sexual, a questão do planejamento familiar, então isso é muito reforçado. Por mais que ela já tenha passado por aquele programa de planejamento familiar, é reforçado de novo para que ela realmente se cuide e tenha, então, uma vida mais tranquila, planejando a sua família, né? Uma coisa bastante importante, incentivo ao aleitamento materno, coisa que não se dá, quer dizer, não é que não se dê muita importância, mas a gente vê muitas vezes as mulheres abandonando o aleitamento por questões até estéticas, por questões de facilidade, né, de deixar as coisas mais fáceis para ela. Porém, dentro do serviço público, a gente tem um incentivo bastante grande ao aleitamento materno, porque a gente sabe, né, que é de extrema importância que a mulher amamente o seu filho o máximo de tempo possível. Ela está passando coisas boas para o filho, coisas que dentro de um leite industrializado não existem, né? Então, esse incentivo é bastante grande para que se tenha, então, realmente filhos mais saudáveis, mais resistentes e tudo mais. Práticas de puericultura, então, eles auxiliam as mulheres, principalmente aquelas que nunca tiveram filho antes, né, de como tratar a criança, então, como dar banho, como colocar uma fralda, esse tipo de coisa, assim. E principalmente os direitos previstos em lei para a mãe que trabalha e contribuem com a previdência social, porque muitas vezes, dentro da faixa, né, que é mais comumente atendida pelo serviço público, as mulheres elas têm muitas dúvidas, né? Então, o período que elas podem passar afastadas, como que isso acontece, o que tem que ser feito. Então, o pessoal dá uma ajuda razoável para elas lá, para tirar essas dúvidas que elas têm. E lá no climatério, né, então, depois que a mulher chega na menopausa, existe também, vai atuar em cima dessa população. Então, lembrando, né, várias situações que ocorre toda uma mudança hormonal e tudo isso é acompanhado, tudo isso é passado para as mulheres, que elas entendam, né, o que elas estão sentindo, o que está acontecendo, e vários programas que acabam até, de uma certa forma, incentivando a que as pessoas participem de outros programas no futuro, como os programas voltados aos idosos. Então, existe todo um processo para que realmente toda essa fase da vida da mulher seja acompanhada, para que ela realmente tenha qualidade de vida melhorada, aumentada, e já também dando incentivo para que elas, lá no final desse programa, lá no climatério, elas possam, então, continuar sendo acompanhadas dentro de programas de idosos, mas continuar sendo acompanhadas. Programa de violência contra a mulher. Então, aqui a gente tem alguns programas que são bastante importantes, e cada vez mais a gente tem visto casos acontecendo. Eu não sei se existe realmente um aumento
de casos, ou a gente que está tendo um aumento de informação e de acesso à informação. Mas eu acredito que esses casos de violência sempre aconteceram, e sempre aconteceram de uma forma bastante grande. O que está acontecendo, isso no meu ponto de vista, né? O que está acontecendo é que a gente está sabendo mais. Porque, pelo menos no meu ponto de vista, parece que nos últimos anos a gente tem visto um aumento crescente, mas às vezes eu fico pensando, será que antes não existia tantos problemas assim, ou a gente que não tinha acesso e não ficava sabendo? Às vezes eu acho que realmente a gente que não tinha acesso. A informação hoje está muito mais fácil de se obter, né? Qualquer celular que a gente tenha traz informações, qualquer site de notícia que a gente entra traz informações. Até no WhatsApp, muitas vezes, a gente acaba recebendo informações que a gente nem procurou, né? Então, eu acho que talvez, não sei, de dados, né, que tenham sido coletados, que falem que teve aumento ou não, mas, no meu ponto de vista, eu acho que isso sempre aconteceu de uma forma, assim, bastante grande, porém, a gente tem ficado mais atento nos últimos anos, porque a informação tem vindo com mais facilidade. Não sei, é o meu ponto de vista. Mas, enfim, se fala, né, na questão, o próprio Ministério da Saúde, então, quando fala do programa Violência contra a Mulher, eles falam que está acontecendo um aumento. Então, vamos pelas informações do Ministério da Saúde, né, que realmente tem tido um aumento, e cada vez mais, então, na verdade, assim, o que o Ministério da Saúde fala é que está acontecendo um aumento de violência geral. Isso a gente percebe, né, no dia a dia, porque cada vez mais a gente tem que se proteger, cada vez mais a gente tem que ficar atento, cada vez mais a gente sabe que a violência está cada vez mais próxima. Então, nesse ponto de vista, sim, a gente sabe que tem um aumento. E aí o Ministério da Saúde, no final das contas, fala que dentro desse aumento, então, tem um aumento de violência contra homens, contra mulheres, contra crianças, e, então, contra a mulher existe esse aumento. Então, criou-se um programa específico para isso. Tem programas também para crianças, a gente vai ver isso depois. Então, dentre todos os problemas que a gente tem, né, os casos são os mais problemáticos, é a violência física e a violência sexual, né? Que outros tipos de violência podem acontecer? Ixi, vários tipos, né? Violência verbal, a violência até dentro do próprio ambiente de trabalho, pela própria discriminação, pela própria desvalorização, tudo isso são formas de violência, né? Mas as problemáticas mesmo, as mais problemáticas são a física e a sexual, né? E uma coisa que sempre rebatem é que... Só um pouquinho. Vocês ouviram um barulho de uma furadeira aqui no meu apartamento de cima? Sim, professor. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui o som de fora. Vamos ver se... para não ficar atrapalhando aí vocês. Aí. Agora, teoricamente, é para vocês não ficarem ouvindo, não atrapalhar. Então, um dado bastante importante em relação a essa questão da violência, e não é só contra a mulher, mas contra a criança também, é que essa violência acontece por alguém conhecido, né, por alguém próximo. Não é... A maioria dos casos não é por desconhecidos, é por gente próxima. Então, esse que é o grande problema. Então, quando
ah, vai até a unidade de saúde e ela, de alguma forma, ela externa isso, porque nem ela continua sua vida dentro de uma, entre aspas, normalidade, e às vezes o que acontece é que não existem evidências físicas, né? Às vezes a evidência física, algo como uma agressão física, nem sempre ela deixa marcas, tudo mais, ou essas marcas acabam desaparecendo muitas vezes, né? Mas quando ela vai a uma unidade de saúde, muitas vezes, e ela vai ter um atendimento, muitas vezes, principalmente naquele programa é, de saúde da família, né, que os profissionais são mais próximos, detectar sinais, mudança de comportamento, né, algo que muitas vezes indica que algo errado, algo diferente está acontecendo, algum tipo de violência está acontecendo. Então, quando ocorre esse contato entre os profissionais e essa mulher, por exemplo, os profissionais têm técnicas para fazer a pessoa fique à vontade para, né, de repente, abrir o jogo e contar alguma coisa. E percebendo isso, o profissional, então, ele já foi treinado, capacitado, tudo mais, para saber exatamente o que como que ele deve se comportar e o que ele deve fazer para até incentivar a essa mulher a se tratar, a, inclusive, é, fazer uma denúncia e tudo mais. Então, os profissionais, eles têm todo esse treinamento, eles sabem exatamente o que deve fazer, e, então, a equipe multiprofissional que vai atender essa pessoa, ela já está, assim, totalmente preparada para isso. Para trazer, assim, o mínimo de desconforto, o mínimo de medo, o mínimo de receio dessa pessoa em seguir em frente, levar essa situação para frente e se tratar, né? E o que compreende, então, essa assistência à mulher nesses casos? O atendimento psicológico, né? Então, uma das primeiras coisas que é feita é encaminhamento para um psicólogo, para que ele, então, faça com que essa pessoa se sinta, digamos assim, mais à vontade, que ela, todo aquele tratamento psicológico para diminuir ao máximo a, o trauma da pessoa, né? Então, o primeiro ponto é esse, passar para um psicólogo. E vários tipos de situações que vão vir em seguida para realmente proteger a saúde da mulher. Então, existe todo um programa de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, é feito uma bateria de exames para ver se de repente ela não está contaminada, se ela tiver com alguma contaminação, é feito, então, tratamento específico para o que foi encontrado. Prevenção de processos também, que é feito. A prevenção da infecção pelo HIV, então, também tem todo um medicamentos, um kit de medicamentos que é fornecido para que a pessoa realmente fique protegida. Em casos de possibilidade de gravidez, pode-se utilizar a contracepção de emergência, então, uma gravidez indesejada, tudo mais, então é possível se administrar medicamentos para que essa gravidez não vá para frente, né? Então isso não é uma forma de aborto, é uma forma de evitar que realmente essa gravidez aconteça.
Alívio da dor e tratamento das lesões, no caso de lesões físicas e tudo mais, né, que tem, além das lesões psicológicas que vão ser atendidas lá pelo psicólogo, muitas vezes tem, então, essas lesões físicas. Então, tratamento, retirada da dor para que a pessoa realmente fique tenha menos sofrimento e tudo mais. Apoio laboratorial, então, para vários exames, o próprio sistema de saúde traz esse apoio, e o exame de corpo de delito, que existe todo um processo de incentivo e encaminhamento para que as pessoas, então, boletim de ocorrência, medida protetiva quando precisar, ou seja, buscar as questões legais em relação ao problema que está acontecendo. Então, também é um tipo de programa que não é de conhecimento da população, muitas vezes as mulheres sofrem caladas, né, não se manifestam com medo, né, e cada vez mais o psicológico delas fica cada vez mais abalado e cada vez mais fica mais difícil de elas se livrarem disso. E muitas vezes elas não sabem que dentro da unidade de saúde onde elas têm elas são cadastradas, elas podem ter um apoio bastante grande em relação a isso, né? Inclusive um apoio jurídico, porque todo o sistema público está, de uma certa forma, ligado, né? E, de uma certa forma, então, existe a possibilidade do encaminhamento para o corpo de delito e prosseguimento das questões jurídicas. Então, as mulheres muitas vezes sofrem sem se manifestar exatamente porque elas não sabem que existe um grupo preparado para que elas possam contar com essas pessoas e ter a ajuda dessas pessoas. Então, para tentar diminuir uma situação que a gente tem visto com bastante frequência aí no país, o governo, pelo Ministério da Saúde, também resolveu se preocupar com essa situação para tentar diminuir isso um pouco. E por hoje é isso, gente. Aula bem curta. E em questão entre um sábado e um feriado sábado, eu deixei também um materialzinho para vocês responderem lá com uma atividade de presença bem simples. É só um sim ou não. Dúvidas? Tá tranquilo, professor. Então, beleza. Então, um bom final de semana para vocês e até a semana que vem. Até semana que vem, boa sorte aí com o bagulho da furadeira. Ai, olha, eu já tô ficando bem. Ao mesmo tempo que eu tô ficando acostumado, que eu quase nem escuto mais, eu tô ficando bem irritado que não acaba essa maldita dessa reforma. Reforma ainda no apartamento dos outros, professor. O senhor está acompanhando? Pois é. Daqui a pouco estou eu lá me metendo, dizendo, ó, não faz assim, faz de outro jeito, que eu acho que vai dar melhor resultado. Hein, professor, quer acabar o bagulho, o senhor sobe lá no apartamento e pergunta, ó, quero ver o final da obra que eu acompanhei e ver se... Com certeza.